Bom, isso todo mundo viu, né? Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos seguintes crimes: organização criminosa armada. Eles estão se referindo ao 8 de janeiro, porque eles tentam ligar ao Bolsonaro, um discurso do Bolsonaro com críticas ao sistema eleitoral brasileiro no meio de 2021, eles acham que desagou no 8 de janeiro de 2023. Armada com quê? Organização armada de estilingue, de bodoque, de atiradeira. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado. Então já há uma redundância. Dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, porque acham que o Bolsonaro estimulou, de alguma forma, inspirou as pessoas que destruíram lá as sedes dos poderes ali no 8 de janeiro de 2023. E se ele for condenado, pode pegar até 43 anos de prisão, é mais ou menos o que eu dizia. É um jogo de cartas marcadas em que não há a menor preocupação de se disfarçar a trapaça. E aí a gente passa a falar também do caso Felipe Martins. O Jeffrey Schichini assumiu a defesa do Felipe Martins e durante os depoimentos de testemunhas dos réus do chamado núcleo crucial do julgamento sobre uma tentativa de golpe de Estado, na verdade, o núcleo 2 e o núcleo 4, né? O Alexandre de Moraes voltou a praticar abusos, arbítrios e ilegalidades. Ele simplesmente não convocou as testemunhas de defesa do ex-assessor do Bolsonaro, Felipe Martins. Ele ainda tentou impedir que o advogado do Martins, o Jeffrey Schichini, que está aqui com a gente, questionasse uma das testemunhas, o G. Dias. E eu quero, então, Schichini, que você conte para a gente como é que foi isso tudo, e depois a Ana também vai ter uma pergunta, uma colocação sobre o caso Felipe Martins, que teve mais um elemento essa semana. Schichini. Claro, Lacombe, olha só. Existem dois Jeffreys, eu costumo dizer isso. Tem o Jeffrey cidadão que está conversando. Agora tem três, né? Agora são três, Agora né? tem três. Tem o Jeffrey Davi também. Tem mais um Jeffrey. Então, veja. E tem o Jeffrey advogado. Aquele Jeffrey advogado, tá, que não mostra os dentes, que está lá para defender com garra um injustiçado, eu não levo, em hipótese alguma, nada para o coração e não há nenhuma pessoalidade, em hipótese alguma. Eu sou extremamente profissional nas audiências, independentemente de qualquer crítica fora delas e posicionamento político. Que fique bem claro isso. O que acontece? Tudo que eu faço dentro de uma audiência é técnico. Eu sou o mais profissional possível. E eu digo para vocês, houve ali violações a garantias fundamentais que nós já estamos acostumados a ver, mas que aconteceram comigo. Então eu falo agora na primeira pessoa e uma delas já houve correção. O que aconteceu? O G. Dias, que é uma testemunha para mim, a testemunha mais importante desse processo quando se fala em 8 de janeiro. Não há como falar em 8 de janeiro sem G. Dias. E vejam só, Ana, Navarro, Lacombe, a primeira vez que o G. Dias foi ouvido em juízo. Primeira vez. E aí, eu faço 4 perguntas pro cara e tenho a palavra cortada. Pera lá, o G. Dias era uma testemunha que deveria ter ficado 10 horas depondo ali, explicando tudo. 10. A 4ª pergunta que eu fiz pro cara, depois de que a 3ª resposta dele para mim foi de que tinham 900 militares em prontidão no 8 de janeiro, a 4ª pergunta eu não pude fazer. Olha como que nós começamos o depoimento do G. Dias. Primeiro que toda pergunta que eu fazia, ele falava, doutor, você viu quando eu fui na CPI e respondi? Quero deixar bem claro aqui, G. Dias, CPI é uma coisa que não serve para nada. Aqui nós estamos falando de processo. Aqui é outra coisa, meu irmão. Aqui é devido processo legal. Aqui é contraditório na defesa. Aqui você está como testemunha para responder. Você recebeu os informes da ABIN? Que o diretor da ABIN disse, que a imprensa tradicional divulgou, que você recebeu pelo menos 8 informes? Ele me respondeu, sim, recebi todos os informes. Informes que diziam o quê? Ele me respondeu, diziam que havia risco de depredação, e ele foi respondendo. Que haviam ônibus que iriam ao Planalto, que havia risco de vandalismo, de depredação.
E o que o senhor fez com o informe? Não, eu dei encaminhamento. E para onde? Aí ele disse, para a secretaria tal, foi dado encaminhamento. Perfeito. Em razão disso, vocês ficaram de prontidão? 900 homens, doutor. Como que é? 900 homens militares de prontidão? 900 homens, doutor. Aí eu perguntei, eles chegaram antes dos vândalos ou depois dos vândalos? O ministro Alexandre de Moraes não deixou o G. Dias responder essa pergunta, disse que não eram vândalos, que eram golpistas condenados e que tudo já estava nas imagens. Encerrou o depoimento por ali. Eu queria essa resposta, Navarro. São 900 homens. O plano escudo não foi acionado. Isso está documentado, doutor. Desculpe. O plano escudo do Palácio do Planalto não foi acionado. Isso está documentado. Agora, Navarro, se ele termina de me responder, sabe o que tinha que fazer com esse depoimento dele? Juntar nos 500 processos que já tem inocentes condenados e pedir a reabertura da instrução. Foi não, mas por ele isso afirmou, doutor, ele afirmou isso inclusive na CPI, eu me recordo como se fosse ontem. O plano escudo não foi ativado. Ele estava montado, mas não foi ativado. O plano escudo do Palácio do Planalto não funcionou. Isso é um fato. Isso não adianta o ministro ou a PGR, no caso, montar nenhuma narrativa. Não houve, o plano escudo não funcionou, ponto. Agora, Navarro, ele responder isso em contraditório judicial é diferente de responder numa CPI. Ele afirmou a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, e o senhor sabe melhor do que eu, tem poder, né, por ser inquérito, certo? Você não pode mentir a uma CPI. Portanto, se ele mentiu em juízo, ele vai ter de responder por isso. Se o senhor quiser, eu mando agora, inclusive num link oficial que estou salvando aqui na minha frente, um documento oficial da CPI, eu mando para o senhor agora. Se ele mentiu, ele vai ter de responder por isso. Sensacional. Agora veja, ele respondeu em juízo. Em juízo, o que significa isso? Ali é o depoimento que tem validade. Navarro, depoimento na CPI, depoimento de inquérito, não tem a mesma validade, não tem o valor probatório que tem um depoimento em contraditório judicial. Então houve esse cerceamento, né, encerrado, inclusive eu indago o ministro, eu indago nesses exatos termos, eu nunca vivi isso na minha vida. O senhor está caçando a minha palavra? Ele falou, sim, cacei tua palavra. Caçar é argumento de censura. Caçar é um termo de censurar. Aí as nossas testemunhas não foram intimadas também, terminou a audiência, procurei a Ordem dos Advogados do Brasil, tive retorno imediato do presidente da Prerrogativa Nacional. Não sei se foi feito algum trabalho de fato da OAB, foi a primeira vez que eu procurei a OAB, provoquei a estadual do meu estado, né, do Paraná, e a nacional. O ministro, no mesmo dia, determinou a intimação de todas as testemunhas que arrolamos serão ouvidas amanhã. Então, nesse ponto, houve a reconsideração da decisão, inclusive o Fábio Schor, que é o delegado que participou de tudo aqui, para mim é o responsável por toda essa armação, é o principal nome disso que se chama de trama golpista, o cara que colocou 500 inocentes na cadeia e está querendo colocar aqui inocentes sem minuta de golpe na cadeia, também tem muito a explicar, estará provavelmente amanhã. Olha aí, ó, tá na tela, Navarro, muito bom. E a afirmação, doutor, se o senhor me permite, porque eu acho que é importante para a audiência relatar o que disse o general G. Dias à CPMI, que é, repito, uma comissão parlamentar de inquérito. Abre aspas, aqui, vou ler só o enunciado. Ao chegar ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, para verificar a situação, o general Gonçalves Dias disse que não viu os bloqueios do plano escudo montados e encontrou o general Carlos Penteado, ex-secretário executivo do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional.
A minha memória é muito complicada, viu, doutor Chiquini? Abre aspas. Ela não fala. Perguntei a ele por que o bloqueio na frente do palácio, que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não havia sido montado. Aquele era o bloqueio do plano escudo do Planalto e tinha que estar montado, disse o general G. Dias. Pois é. Ai, ai. E a culpa é de quem? E houve também, nessa semana, um fato importante envolvendo a tal entrada fraudulenta do Felipe Martins nos Estados Unidos, né, Ana? Você pode comentar. Eu vou colocar isso na tela para a nossa audiência e passar para o doutor Chiquini, porque eu acho que é importante colocarmos alguns fatos aqui e mostrar o quão grave é essa situação do Felipe Martins. Vocês lembram da entrada fraudulenta do Felipe Martins, que foi inserida no sistema de imigração dos Estados Unidos, e isso está sob investigação do DHS, que é o Departamento de Homeland Security, e do FBI. Pois bem, o que a gente precisa explicar? Que logo que essa entrada fraudulenta foi detectada, em abril de 2024, já que a última entrada do Felipe oficial nos Estados Unidos foi setembro de 2022, quando o Felipe Martins, como assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, veio até a reunião da ONU em Nova York, setembro de 2022. Aí, em abril, né, de 2024, aparece uma entrada dezembro de 2022 e esse I-94, essa entrada foi usada para a manutenção da prisão do Felipe Martins, essa história toda que nós sabemos. Assim que essa falsa entrada foi detectada, a doutora Ana Bárbara, que é a advogada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, advogada de imigração, correu atrás e provou por A mais B, de acordo com os e-mails que ela tinha trocado com o DHS, com o CBP, que aquela entrada nunca aconteceu. O Departamento de Imigração, o CBP, então, enviou um e-mail para a doutora Ana Bárbara e disse: realmente há um erro e nós vamos tirar essa entrada fraudulenta dos sistemas. Não há, de fato, Felipe nunca entrou em dezembro de 2022. Então, em junho, isso é muito importante, pessoal, em junho de 2024, o CBP tirou do sistema essa entrada fraudulenta. E de junho de 2024 até agora, essa semana, os advogados do Felipe, a esposa do Felipe, a família do Felipe, eles sempre checavam o sistema para ver se essa entrada voltava. E ela nunca mais voltou até essa semana. Lembrando que o Fábio Shor, ele é uma das testemunhas arroladas nesse processo, não apareceu, né, porque não houve intimação, inclusive houve ali a retórica do ministro Alexandre de Moraes, né? O doutor Chiquini, quero passar isso para ele, ó, se o senhor quer que alguém venha, segura na mão e traz. E aí, pode colocar, Franco, agora para a nossa audiência ver melhor, as duas, só as entradas, porque a entrada do lado... Pode me tirar da tela, Franco? Isso, obrigada. A entrada do lado direito é a entrada fraudulenta. Vocês podem ver ali, ó, dezembro de 2022. Agora, prestem atenção. A grafia está errada. Felipe, ele não é Felipe, ele é Felipe. E prestem atenção também ali, ó, Class of Admission. Aquele ali é um tipo de visto. Ali tem um visto A2 e logo embaixo D/S. O que significa esse visto A2/DS? É um visto diplomático que a pessoa entra nos Estados Unidos e não tem data para sair. Ela pode ficar aqui para sempre se ela quiser. No entanto, o Felipe Martins não tinha esse visto. Do lado esquerdo está a entrada
correta e oficial. Ali, ó, setembro de 2022, Felipe Martins, e a classe do visto dele, que é G2, ou seja, é um visto que você entra com o seu chefe de Estado e você sai quando o seu chefe de Estado sai dos Estados Unidos. Ou seja, jogo agora, eu queria muito explicar para a nossa audiência, porque é importante colocar que essa entrada fraudulenta, depois de junho de 2024, ela sumiu do sistema. O CBP mandou um e-mail para os advogados do Felipe e disse: realmente há um erro, há discrepâncias, nós vamos tirar do sistema. E até essa semana, essa entrada havia desaparecido. Curiosamente, ela voltou essa semana. Doutor Chiquini, jogo para o senhor. Veja, Ana, exatamente isso. Explicação melhor eu não conseguiria fazer, com toda certeza. Obrigado pelo auxílio. Veja só, gente, eu tenho dito, é muito estranho tudo isso. Eu já não sei mais com quem realmente, contra quem nós estamos lutando. Com certeza, essa chamada trama golpista é muito maior do que nós e muito maior do que nós podemos imaginar. Não sabemos mais quem de fato está por trás disso. Porque o que está acontecendo aqui é realmente algo inimaginável. É muito maior do que nós podemos imaginar. O que aconteceu? Houve, com o Felipe Martins preso, só para as pessoas entenderem de forma bem didática, Felipe Martins preso. A defesa dele vem e prova que ele não entrou nos Estados Unidos, que ele não teria viajado com o presidente Bolsonaro. Após a defesa provar com documento oficial, surge nos Estados Unidos um documento fraudulento, com o nome errado, dizendo que não, ele tinha entrado ali sim. E esse documento errado dá causa a prolongar a prisão do Felipe Martins por mais 5 meses. Então esse documento falso, ele surge no momento que a PGR tinha pedido a liberdade do Felipe. Então ele é preso, a defesa prova que ele não viajou, a PGR concorda com a liberdade, surge esse documento fraudulento e Felipe Martins, com esse documento falso, fica mais 5 meses preso. E é nesse período que então é proibido de receber visita da esposa, é jogado numa solitária, por diversas vezes é intimado a abrir mão de seus sigilos. Aí a defesa do Felipe Martins consegue provar que esse novo documento é falso. Então o Felipe Martins é colocado em liberdade. Agora, às vésperas da audiência, esse documento falso volta para o sistema. De novo, no sistema americano, sistema migratório americano. Nós consultamos, nós abrimos. O que aconteceu? Eu vou abrir para vocês o bastidor aqui. Nós recebemos uma ligação de uma autoridade americana, gente que está envolvida nesse apuratório, e disse, ó, corram, acessem o nosso sistema migratório que o sistema falso voltou para o sistema. O documento falso voltou para o sistema. Gravem tela, façam ata. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. O que acontece? Os Estados Unidos está rachado politicamente também. Existe uma guerra grande, democratas, republicanos. Nós sabemos a guerra que o Donald Trump comprou, barrando trilhões a USAID, que tinha força total com Biden, que influenciou eleições para o mundo inteiro. Então, veja, é algo realmente que é muito maior do que a gente pode imaginar. Para você invadir o sistema migratório americano não é brincadeira. Tínhamos como sistema mais seguro do mundo. A questão é, invadiram para prender Felipe Martins. O que eles querem com Felipe Martins? O que Felipe Martins representa nesse caso? Representa que sem o Felipe Martins não há como sustentar trama golpista. Porque o Mauro Cid, ele foi torturado a colocar uma minuta na mão do Felipe Martins. Já não tem a minuta fisicamente. A minuta não existe. Se não tiver ainda o Felipe Martins, não tem mais nada. Veja a importância de Felipe Martins. Mas, Ana, existe um contraponto aqui também, que é o PGR. O PGR foge dessa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos como o diabo foge da cruz. Veja que no relatório final do Shore, ele faz menção à viagem.
Na denúncia do PGR, o PGR não faz menção à viagem. Na denúncia do Ministério Público, não existe a discussão da viagem. O PGR foge disso. Ele sabe a gravidade desse fato. Ele não faz perguntas sobre isso na audiência. O Mauro Cid respondeu para mim, Navarro, Lacombe, na audiência. Eu perguntei para o Mauro Cid, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro? Ele riu, né? Ele me respondeu, não. E riu. Hã? Não, e riu depois, né? E riu depois. Mas, doutor Chiquini, então o Felipe, ele entra na peça da PGR, naquela palhaçada de 272 páginas, né, que tem até uma introdução, parece que a gente está vendo um filme. O Felipe entra naquela peça sem a viagem e qual é o objeto? É a tal minuta que nunca aparece? Eles esquecem a viagem, esquece. E Felipe é réu por causa da minuta, que não existe. Só que vejam só, quem lembra daquela intervenção que o doutor Sebastião Coelho ele fez no recebimento da denúncia? Ele intervém, ele fala assim, senhor ministro, questão de ordem, onde está a minuta? Lembra dessa intervenção? Qual minuta? Onde está a minuta? E o ministro cita páginas. O ministro cita, a minuta está na página tal. Perfeito. Senta Mauro Cid na audiência comigo segunda passada e eu coloco a minuta que o ministro fez referência na tela. Mauro Cid, essa é a minuta? Ele fala, não, essa não é a minuta. Esse é um documento que estava no meu celular, Mauro Cid. Isso daí tem nada a ver com minuta. Então veja, a minuta que colocavam no Felipe Martins até segunda-feira era aquela. O Mauro Cid disse que aquela não era a minuta. Chiquini, eu tenho uma pergunta então. Quando foi que o Alexandre de Moraes respondeu ela vai aparecer? Na audiência para o doutor Sebastião Coelho. E ela não existe. E aí, e desculpa lá como te cortar, mas só um raciocínio. Aí eu pergunto... Tô aqui suspirando. Olha o que eu pergunto pro Cid. Mas Cid, pera lá. Você contou isso que você tá contando para mim agora para alguém? Ele falou, sim. Quando? Meu primeiro depoimento eu falei pro delegado que aquela não era a minuta. E que fique registrado, foram 11 depoimentos à Polícia Federal, 9 aproveitados, mas foram 11 depoimentos. E esse que ele fala que aquela não era a minuta, não existe. Eu falei, você tem certeza dele? Claro, eu falei pro delegado, foi gravado. Eu falei que aquela não era a minuta. Eu falei, você já viu a minuta? Ele falou, não, eu nunca vi a minuta. Eu sei que ela existiu. Ele fala assim. Eu falo, o que era a minuta? Olha isso, Navarro. O que era a minuta? Dele, não era uma minuta, doutor. Era um esboço com considerandos. Eu falei, não teve uma versão definitiva? Não teve uma versão definitiva. Nunca foi assinado, não? Essa minuta tratava de golpe? O Mauro Cid, o delator, me respondeu, não, essa minuta não tratava de golpe. Veja, 78 terabytes de documento. Nunca existiu no Brasil 78 terabytes. Até um amigo mandou uma mensagem para mim, ô Chiquini, você tá se confundindo, deve ser 78 gigabytes. Eu falei, não, meu amigo, é 78 terabytes. São 78 HDs de 1 tera. E não existe minuta de golpe, não tem uma mensagem. Agora surgiu o pendrive. Tá Doutor Chiquini, eu queria colocar na tela um documento e perguntar para o senhor sobre esse controle de entradas e saídas ao Palácio da Alvorada. É aí que teve a confusão. É aí que teve a confusão do Tarcísio. Felipe Martins, que ainda em 2022 era só visita e ele entra, mas ele não sai. Gostaria que o senhor explicasse esse documento que apareceu. Lembrando que esse documento, ele foi, se eu não me engano, doutor Chiquini, ele foi anexado pelo GSI do Lula, não é isso? De ofício? Existe uma situação sobre esse documento bem mais complexa do que a gente imagina, tá? Mas o que acontece? Olha só, esse documento, dia 19, tá? Aí está. Consta do processo que esse documento teria sido apresentado pelo GSI, tá? E aí são entradas.
essa data do dia 19 teria tido uma das reuniões onde se tratou de trama golpista. Felipe Martins não é o meu cliente. Eu não conheço Felipe Martins. Só que isso aqui está na denúncia. Eles falam o seguinte, que nesse dia, o Felipe Martins teria se reunido com o presidente para tratar de golpe. Tá? Exatamente isso. Tanto que esse José Eduardo que está de verde aqui é um padre, tá? Que tomou busca e apreensão na paróquia, acusado de golpista. Foi indiciado pela PF, porque teria participado junto da reunião. Eu tenho algumas provas que eu não posso antecipar, mas no momento posterior vocês terão acesso, que eu provo que o Felipe Martins não esteve nessa reunião. Tá? Eu tenho prova que ele não esteve nesse dia, nesse horário, nesse local, mas eu não posso antecipar minha tese. Por isso que eu pergunto para o Mauro Cid... Quando esse documento foi apresentado, me desculpe interrompê-lo, perdão. Desde o início, Navarro, esse documento sempre existiu. Põe na tela de novo, vou mostrar que tem um problema nesse documento aqui. Cuidado, Navarro, com o que você vai falar, você vai antecipar minhas teses aí. Ó. Não tenho medo. 1º de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Eu estou errado? É o que está escrito aí. Tarcísio não era governador do estado de São Paulo. 17 horas e 19 minutos, data de entrada, saída 19 e 17. Ele não era governador do estado de São Paulo. Estava eleito, mas não era governador. Não tinha tomado posse? Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? E aí, pode voltar para mim aqui. Pode voltar para mim. Navarro, esse é um dos problemas. Isso não é nada, cara. Isso não é nada. Esse documento, a gente fica um dia em cima dele. É tipo a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, Navarro. E aí eu pergunto pro Mauro Cid. Ó, a Ana tá com ódio. Ana, dá pra ver, tá escorrendo veneno na tua boca de raiva que você tá. É difícil manter até o profissionalismo, assim, às vezes a gente tem que se segurar para não xingar, sabe? Porque... Aí eu pergunto pro Cid, o Tarcísio foi tratar de golpe também? É muito óbvia a pergunta. É muito óbvia. Quer dizer, todo mundo que entra ali tratou de golpe? A pergunta é exatamente essa. O padre... E aí o Alexandre de Moraes deturpa completamente. Pois é. Diz que você estava acusando o Tarcísio de ser golpista. Veja se isso é coisa. Você está acusando o Tarcísio de ser golpista? Cara, me falta resposta, né? Me falta resposta. Então é tão óbvia a pergunta. A pergunta é, veja o tamanho da listagem, tanto de gente que tem ali. Por que o Felipe Martins tratou de golpe naquela reunião? Que prova vocês têm, além daquele documento ali, de entrada e sem saída, que eu, Ana, tenho aqui, ó, provas incontestes que ainda não apresentei que esse documento é falso.